Salve nação, saudações rubro-negras, uma excelente semana pra você, cara. Que quinta-feira o Flamengo possa dar a volta por cima e conquistar a vaga para a semifinal da Libertadores da América. É tudo que eu preciso, é tudo que eu peço nessa semana. É isso. Vamos ver aqui este corte do programa F360 da ESPN Brasil, repercutindo este jogo, né? As escolhas do Tite, junto com a diretoria do Flamengo, em poupar todo o time contra o Grêmio, né? Jogamos com um time totalmente reserva, perdemos o jogo, o Flamengo fez um bom jogo, mas perdeu. A boa notícia é que os garotos responderam, né? O Matheus Gonçalves, o Lohan, o Everton Araújo, eles fizeram um bom jogo, né, galera? O Wesley também. Só que Carlinhos, falhou feio, hein? Foi expulso por culpa dele próprio, né? E o nosso goleiro Matheus Cunha falhou feio 2 vezes, galera. E o Tite deu as suas explicações e temos aqui este corte para falar de tudo isso. Será que vai valer a pena essa escolha? Abandonamos o Campeonato Brasileiro para tentar salvar a Libertadores da América. Se o Flamengo conseguir a classificação, legal, valeu a pena. Se não conseguir, não valeu a pena. É assim que é a vida, né? Vamos lá pro vídeo então, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. O departamento médico não foi detectada a lesão. Essa nota foi emitida semana passada pelo Flamengo, né? Nota oficial do Flamengo, e a decisão da comissão técnica foi deixá-lo de fora do jogo com o Peñarol. E aí continuou de fora do jogo com o Grêmio, numa necessidade. Eu acho que, no mínimo, ele poderia estar lá no banco de reservas para tentar alguma coisa. Eu acho que o Flamengo ontem foi mal nessa abordagem do jogo com o Grêmio, porque o Flamengo ainda brigava pelo título brasileiro. E está numa situação difícil, precisava muito dos pontos ontem. Não era pouca coisa, não. Independente da Libertadores, da Copa do Brasil, o discurso até então era: não vamos abrir mão de nada. Então, senta aqui, quem é que pode ir, quem é que não pode ir, o que é que dá para ser feito, o que é que não dá para ser feito. Então, ontem o Flamengo jogou com um time de garotos, né? Muitas vezes garotos, os que saíram do banco, garotos, e ele que meio que... E aí o Carlinhos faz aquela besteira. Para você era para expulsão aquele lance, Eugênio? Para mim era para expulsão. Por mais que possa parecer involuntário, ele acerta o rosto do Kahneman. O Kahneman provoca, agarra, empurra. Mas a mão bateu no rosto dele. E aí a imagem, ela é, para mim, definitiva. Então, acho que o Flamengo ontem, ele foi já para esse jogo meio que entregue. E aí é o pior efeito possível. Porque você já baixa a guarda. E sinalizou essa entrega também, né? Para o adversário. Mas, gente, se o jogo era o Flamengo melhor até o segundo gol do Bright White, o Flamengo estava no jogo. O Flamengo poderia ter vencido a partida. Eu também acho. Porque, assim, Mas dá a impressão que, assim, perdeu, mas do jeito que estava era para perder mesmo. O jogo não estava apontando para isso, o jogo. Não as escolhas anteriores, as opções do Flamengo. Mas é que o gol do Bright White sai por acaso, não? Não sai por acaso. O Grêmio foi por acaso. O Grêmio é um time que não gosta muito de ficar com a bola, a gente sabe disso. É um time que vai na boa. O Renato tem feito isso esse ano. Muda muito. Sim. Ele é um técnico que varia muito a situação. O que é isso aí? Cenário nada bom. O aproveitamento do Flamengo. 33%. Caiu o aproveitamento. Tem muitas lesões. Cada vez vai aumentando o número de lesões no Flamengo. Então, olha só, por exemplo, que caiu o aproveitamento. O Flamengo escalar um time diferente no Campeonato Brasileiro é algo que eu defendo desde o início do ano. Mas não tem sido a política do Flamengo. Essa é a grande questão. Você não defende, às vezes, Eugênio, se eu estiver errado, por favor, me corrija. É trocar 11 jogadores, não é isso? Você trocar 11 jogadores. Você pode trocar ter 6, 7 é uma coisa, trocar o time inteiro. Ter opções no banco de reservas para um segundo tempo, para não ser obrigado a colocar aqueles que nem passam perto, normalmente, de serem usados no chamado time principal do Flamengo. Então, me parece a coisa meio que sem rumo, porque a diretriz era uma, aí passa a ser outra, aí muda daqui, muda de lá. Parece que eles estão um pouco perdidos nisso. Eu tenho um pensamento diferente. É um clube que tem sofrido demais com lesões, uma comissão técnica que vem reclamando há muito tempo da sequência de jogos. Mentira ou verdade? Sim. Antes de cair na tabela do Brasileiro, que agora o Flamengo caiu. Em relação ao Botafogo, ao Palmeiras, ao Fortaleza, o Flamengo caiu nas últimas rodadas. Antes disso, quando
Quando o Flamengo ainda estava lá no top 2 durante a Copa América, a comissão técnica do Flamengo já reclamava, o Tite... Sim, o da calendário é sequência. puxado O desde o início do Flamengo ano. sofreu demais, talvez seja o clube que mais tenha sofrido com lesões. O Flamengo perdeu um jogo E com a de Copa, ida e vier obrigado a ganhar na volta lá em Montevidéu, que é muito difícil, de um Peñarol muito acertado. Então, e eu gostaria Mas de com um elenco abrir... bem melhor que o do Peñarol. Gostaria, não há comparação. então, eu gostaria de Não há abrir... nível eu pra acho que comparar. o meu pensamento é mais abrangente. A gente discute toda hora, o ano inteiro, todos os anos, não é só em 2024, esse negócio de poupar, de não poupar. E eu vejo, minha visão, fiquem à vontade, vocês pensam diferente, a minha visão é que todos os clubes fazem isso. Todos. Todos os técnicos falam, é impossível jogar com os mesmos 11. Mas alguns Copa do têm. Brasil, Libertadores ou Sul-Americana e Brasileiro. O Flamengo está nas 3. E ele está numa situação desesperada, que ele perdeu o jogo de ida. Por isso que eu ponho em discussão. O São Paulo joga com reserva, o Grêmio joga com reserva, o Corinthians joga com reserva, todo mundo joga com reserva. Mas eu acho que faltou, eu concordo com o Eugênio, faltou para o Flamengo segurar mais na mão de Deus e ir. A gente não Como sabe assim? qual é a do Flamengo. Ontem na coletiva tem uma pergunta... Porque na Libertadores, desculpa, professor, ele só tem mais um jogo, se ele perder, acabou. O brasileiro, ele ainda tem outros para recuperar. Mas Desculpa ele que eu te olha, interrompi. Ele já deixou abrir o Botafogo, o Palmeiras, o Fortaleza, abriram 3 pontos sobre ele na O rodada. Flamengo já tinha feito bobagens antes, né? Essa droga vem malhada. Ontem na coletiva, um repórter perguntou para o Tite, falou assim, você tinha dito que essa análise ia ser feita quando faltassem X jogos, acho que 10. 10. E o seu filho, na coletiva anterior, disse que eram 5. Afinal, quantos são? E o Tite responde para ele, não é jogo a jogo. Quer dizer, são Ele falou que três, mudou, ele são falou que três mudou. possibilidades. Ele está assumindo que mudou. Eu acho que essa coisa de ir ao sabor do vento é pior. eu acho que assim, o Tite tem sido Essa infeliz nas suas discussão coletivas. dentro do Flamengo, ela teve na época do Dorival Júnior. Lembra disso? Mas, por exemplo... Dorival foi não renovaram o contrato do Dorival porque não deu atenção para o brasileiro. Ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Poupar todo que o mundo. Flamengo ainda pode ser. Poupar, todo mundo tem que poupar. Claro Ontem, que tem. O Galo poupou o Hulk até os 30 do segundo. Sim. O Hulk entra aos 30 do segundo e faz um Faz gol. o gol. Me parece mais bem planejado do que o Flamengo está fazendo. O Flamengo foi vítima de tudo isso que você falou. Mas, para além disso, tem uma falta de planejamento em relação aos outros que é mais evidente. O Palmeiras convive com isso há anos. Todo mundo sabe o que o Abel faz e como faz. O Renato Gaúcho no Grêmio, às vezes, é até criticado. Fala assim, o cara está sempre Cansou de fazer. Por isso que eu estou falando, essa Mas discussão é mais velha. coerente, E eu mas é vejo mais todos coerente. os técnicos falando a mesma coisa. Mas você É vê um impossível jogar o mesmo time quarta e domingo em 3 Não, isso competições. esse é concordo ponto contigo. pacífico. Mas tem Agora, um rumo. se você faz um planejamento para encarar 3 competições, Isso. sabendo que você vai ter que rodar o elenco, que você... O Tite não consegue fazer isso, né, cara? Pro Tite, isso é um bicho de 7 cabeças, né? Ele fala que é o técnico camaleão, mas ele não consegue pôr um time para jogar o brasileiro e outro time para jogar as Copas, né? Seria tão mais fácil, mais simplificado, se você descansa 11 jogadores no fim de semana e 11 jogadores no meio de semana, você teria 2 times pronto, cara. E não teria tantas lesões, né? O Flamengo estaria bem melhor, no meu ponto de vista, né? Só que o planejamento no Flamengo é feito muito de qualquer jeito, sabe? Vai jogando aí do jeito que dá e Deus sabe o que vai acontecer. E você, por exemplo, adota desde o início do ano que vai jogar o Campeonato Brasileiro com um time misto. Então vai ter sempre 2, 3, 4 titulares, mas a maioria de reservas. Você vai girando o elenco, você vai descansando os jogadores, vai dando ritmo de jogo a outros que jogam menos. Você faz um planejamento para isso, você conduz com mais facilidade. Agora, chegar na hora do desespero e mudar o planejamento, falar assim, hoje não vem titular nenhum, nem viaja. É uma mudança radical do trabalho que estava sendo feito. Concordo com o que você está dizendo. Me parece sem rumo. Você concorda que o Flamengo já é um time muito prejudicado, quebrado pelas lesões? Quebrado porque ele não fez vai esse colocar em planejamento risco antes. mais gente no jogo, sendo que quinta-feira ele decide se vai para a semifinal ou Tá não? bom, então para esse jogo do Brasileiro, apesar dele ter tido lá um primeiro tempo interessante, mas você precisa ter 90 minutos no mais alto nível para esse jogo do Brasileiro, ele meio que abriu mão mesmo. Então, é isso. O que eu questiono é a falta de diretriz, de planejamento, são as declarações, às vezes, que tocam lá no coração do torcedor.
O Tite ontem falou que a pressão do Flamengo é a mesma do Guarani, de Bagé, sei lá. Isso eu acho que não. A pressão sempre teve. Teve no Guarani, teve não sei aonde, tá? Guarani, assim, você fez o Guarani a gente de tem Bagé. até Não, midiaticamente... ele disse que a pressão em cima do treinador... Até Mas vem cá, midiaticamente. peraí. O Flamengo tem um espaço que os outros clubes não têm no Brasil. Em relação à mídia, em relação à torcida que tem. A pressão do Flamengo é a maior que tem. Mas espera um não é a pouquinho. mesma. Não é. Do Juventude, pressão no do Guarani, cargo, lá onde ele trabalhou. Pressão no cargo, tem ele razão. citou os clubes que ele trabalhou. Então. Ele não comparou o Flamengo a esses clubes. Mas quando ele diz que a pressão ele é a diz que mesma, pressão que ele coloca tem- no mesmo patamar. E ele sabe que não é. Não, mas ele diz a pressão da Ele sabe que função não é. que ele Ele exerce. vem dando declarações que não são bem pensadas, que não são da forma política. Outro dia ele falou que cada dia no Flamengo é mais um dia que ele está longe do Flamengo. Pergunta para Rafael Prats. Você levaria os titulares para jogar contra o Grêmio ontem? Os que tivessem condição física, sim. Sim. Você sabe que você correria o risco de machucar mais gente ainda. Risco de contusão tem até em treinamento, Abel. Risco de machucar. Mas no jogo mais, em treinamento. Assim, porque a gente pensa no jogo do choque, o jogo oficial. Então você levaria. Levaria O professor alguns, levaria a não também. ser Eu que levaria não alguns. tivesse O Gabigol condição. eu levaria com certeza. Porque Gabigol? Primeiro que ele já não O vai Gabigol escalar. ele acabou de dizer que vive com problemas físicos. Não, mas o Gabigol tá apto. Assim, o Gabigol Abel, pode ir. Não, estou dizendo muito que ele não está atenção. apto. Estou dizendo, o técnico falou, o Tite falou na Abel. coletiva, Ué, que o mas- problema do Gabigol é que ele está com muitos problemas e que ele não entra na forma física. Mas que porque está tá com- sempre machucado, tá com- ficou parado porque estava com problema do doping, aí quando A voltou, avaliação jogou um dele contra o pouquinho, Vasco era se diferente. machucou de novo. Mas se ele está com problema físico, ele não pode participar, ele não pode estar no banco, ele não pode ser uma opção, ele não pode jogar alguns minutos só porque está com problema físico. Então não joga mais no Flamengo. O que chama Se não muito a conta com o cara. atenção... eu Provavelmente acho que é vai a além. vontade de muita gente no Então Flamengo. ele decide isso de uma vez. Na quinta, o Gabigol não vai ser titular. Isso é claro. Ele pode entrar no desespero. Então ele poderia estar ontem. É só um nome para dar uma recheada nessa garotada toda. Diga, Prats. Não, o que chama muito a atenção, que a gente está falando aí da comissão técnica da Seleção Brasileira nas duas últimas Copas do Mundo. Então, a gente fala de um trabalho de excelência. A gente imagina o seguinte, se a comissão técnica da Seleção Brasileira em duas Copas seguidas é a melhor comissão técnica do Brasil. Senão, ela não seria a comissão técnica da Seleção Brasileira. A gente pensa isso. Então, como o Tite sempre quer explicar muito com detalhe, leva o auxiliar, que leva o preparador físico, tudo parece muito pensado. Quando acontece uma série de problemas, alguns repetidos, outros não, isso chama muito a atenção. Porque isso tira o Tite de uma zona de conforto, que ele geralmente está acostumado a trabalhar, ele faz tudo de caso muito pensado, até as palavras colocadas são muito pensadas, tudo no Tite é muito estudado, que é muito pensado. Então, assim, Mas quando às vezes nem acontece... são bem estudados, não, porque ele tem dado declarações muitas vezes infelizes nos coletivos. Isso chama a atenção de alguém que geralmente é muito preparado, até demais a exaustão em relação a perguntas Olha e só, respostas. Seleção brasileira, 2 Copas do Mundo. Durante a Copa do Mundo é um dia a dia estressante, desgastante. Sim. Mas no ciclo, você vai jogar uma vez por mês, às vezes fica 2, 3 meses sem jogar. Não tem a exigência que tem. Muitas vezes o Tite me parece desgastado também fisicamente. Também, não só emocionalmente, como claramente ele está, como também fisicamente. O dia a dia de jogar quarta e domingo com viagem é puxado. Não é nenhuma novidade para ele, Eugênio. Ele fez diferente. a vida dele em relação a isso. A Tem vida nenhuma dele- grande novidade nisso. O calendário não é novidade para ele. eu concordo As com o Prats. viagens não é Ele novidade ficou para ele. Tem 6 nenhuma anos na novidade. seleção Peraí, brasileira. mas quantos anos ele foi técnico de clube antes? Sim, foi antes, mas Ué. o tempo passa, Bel. O tempo passa, as exigências são outras, o futebol é outro, mudou. O futebol de hoje não é o futebol de 10 anos atrás, Não, não. mas disso ele não pode reclamar. mas Ele sabe mas que a um profissão é pouquinho. essa, né? Então, ele sabe, e é um desgaste emocional, e a pressão é maior sim, Tite. A pressão do Flamengo é muito maior. Tudo bem, você pode comparar com a do Corinthians, mas E, não aliás, com a ele do não Guarani de comparou. Bagé. Aliás, ele não cita o Corinthians. Acho que é até pensado, porque ele quer se dissociar um pouco do Corinthians. Agora, ele sabe tudo isso. Vou Ele tirou- citar outro exemplo. Ah, não, completa, Ele desculpa. tirou um ano sabático uma vez, quando tinha acabado Descansou. de ser campeão pelo Corinthians, não conseguia resolver aquele elenco, porque ele se apega demais, e aí tirou o ano sabático. Voltou, inclusive, melhor. Voltou melhor. Talvez seja a hora de um ano sabático. Ó, eu vou citar outro exemplo para lembrar como essa discussão que é válida, não estou dizendo que ela não é válida, mas que ela é recorrente. Uns 2 anos atrás, o Palmeiras estava numa fase de mata-mata, assim como o Flamengo, da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Tinha um jogo de volta na semana seguinte. Já sabe o que eu vou falar, né? Sim. Aí,
ele teve um jogo contra o São Paulo no final de semana, e o São Paulo lutando para não cair. A torcida queria que rebaixasse o São A Paulo. torcida do Palmeiras em peso, não, é time titular, vamos ganhar do São Paulo, que se o São Paulo perde, ia estar com a corda mais ainda no pescoço. Ele colocou um monte de reserva, caiu todo mundo em cima de pau nele, desculpa a expressão, todo mundo cornetando, lembra disso? Sim. Não estou inventando nada. Ah, bababá, não sabe o que é Palmeiras, não sabe o que é um clássico, não sabe o que é isso, tinha que rebaixar o São Paulo. Desceram a lenha nele. Chegou na quarta-feira, eliminou o Galo, se eu não me engano, no Mineirão. Se eu não me engano, esse jogo. Porque foram 3 anos seguidos em mata-mata contra o Galo, então eu confundo mesmo. Mas um desses foi assim. E o Palmeiras foi campeão, não se falou mais Vamos nada. assinar o papel aqui, Abel. Se o Calma. Flamengo for campeão da Libertadores, eu retiro tudo que eu disse. Não, Assina não só o papel. você, todo mundo. Assina o papel é pra isso mim. que Não, não preciso assinar. É isso que eu tô dizendo. Se eliminar o Peñarol na quinta-feira, que eu acho difícil, sim. mas se eliminar... Espera um pouquinho. Ele fez tudo certo. Tinha que ter tirado o mesmo contra o Grêmio. É Isso, tudo em aí cima tem dos toda a resultados. Agora, é o Com o seguinte. Palmeiras foi assim, é sempre assim. Quinta-feira. É sempre assim. Vou falar sobre esses assuntos a partir de quinta-feira. Por quê, Abel? Quinta-feira, para quem está nos acompanhando, é o truco do Tite. O que é o truco? Truco é um jogo que quando você tem a melhor carta, você truca. Então, quinta-feira, ele já na quinta passada falou o seguinte: vocês podem me cobrar, vai ter gol em Montevidéu, o time. Então, quinta-feira a gente vai saber o seguinte: se ele está com um zap ou se ele está blefando, está com pica-fumo. E o Então, na Eugênio falou quinta-feira, assim, no se for del campeão, siglo, não o precisa Lafieira ser tá campeão. lá. O Lafieira tá lá, no Casa-Mata. Conhece essa Libertadores Eu a adoro torto esse direito. termo, Casa-Mata. É. Nossa, Então, o Ele é Lafieira tá lá, gaúcho. técnico do Lá Peñarol. no Sul que eles falam assim. Ele vai pro jogo também, jogo de cartas aí, jogo, Ele o tem as baralho. cartas o troféu. dele. Ele tem as cartas dele. Pergunta importante, O na Tite não sabe segunda-feira se ele pra tá com você. zap ou se ele tá blefando. Você acredita na classificação do Flamengo? Respondo na quarta. Ué, mas por que não hoje? Não, porque até quarta tem muita coisa pra acontecer. Vai viajar, Mas vai hoje, chegar qual lá, é- o Eugênio vai chegar lá qual a falar com tal possibilidade alguém, hoje? Vai me contar. Num grau de possível, muito possível, 60-40, provável, difícil, muito 60-40 difícil, quase Peñarol. impossível. 60-40. 60 Peñarol, 40 Flamengo? Isso. Então tem uma possibilidade grande para ele. né? Exatamente isso. E para você? Obrigado, professor. 60-40 e Seja se o bem-vindo. Flamengo passar, acho que passa dos pênaltis. Mas pro Eugênio não é essa porcentagem não, tenho certeza. Eu conheço o Eugênio. Não zica muito o Peñarol. Eugênio, qual é a possibilidade? 50-50. Ai, garoto. Não, É um não. gol só de Não vantagem. vem com esse papo. Mas é uma vantagem. Você é o defensor do como diria fator Tite, olha casa no da meu olho, força, Eugênio. É um da gol- força da torcida do Peñarol? Casa é Abel, outra nós estamos vantagem. falando do Flamengo. 50-50. E É, mas Peñarol, vamos pentacampeão Peñarol da joga América, vôlei? mas o outro lado é que pentacampeão da O América. Flamengo 5 vezes é campeão o disso aí. clube hoje com o maior 5 investimento vezes da América campeão. do Sul, Ah. né, que tem um elenco de respeito, E a vantagem? vive um momento difícil, mas está concentrando esforços para tentar reverter. Para mim é tudo Você está falando igual sério? para igual. Sim, mas o Peñarol ganhou o primeiro jogo. Ganhou o primeiro jogo, Grande o Flamengo vitória. pode ganhar fora também. Então Espetacular 50-50 para você? 50-50. Então você aprova o Tá Tite aberto. ter poupado os Não, titulares. porque o Flamengo no Ver, Campeonato Brasileiro. Tem nada a ver uma coisa. Campeonato Brasileiro. Aí, professor. O Tite até a semana passada dizia, não posso poupar jogador, senão eu vou poupar meu emprego. E aí? E ele ontem pequena, poupou o né? emprego dele. Fala, professor. Agora ficou pequeno. Fala, o que você Se achou? tá igual, então tem que poupar. Jueves, em campeão del siglo. Allá. O que é isso que Nós você tá falando? vamos Jueves, hablar. quinta-feira, é isso? Ah, Jueves é quinta-feira? É lá que nós vamos conversar. Deixa a pelota rolar. Não, eu Deixa posso rolar. conversar quando eu voltar. Que eu vou lá, a partir de amanhã nós estamos lá, a equipe Isso da daí. ESPN. Isso. Vamos participar dos programas Arrebenta. quarta e quinta. Vamos E lá. tem surpresa, hein? A gente vai trazer surpresa. Surpresa? aqui. Fica atento aí. Você vai O professor trazer, não tá doce trabalhando. vai trazer doce de leite uruguaio pra gente, é isso? É jornalismo. Aí é bom, Vamos hein? no ar, No no ar, ar. no ar, Esquece no ar. de comida, restaurante, Abel. Deixa eu falar uma coisa, Você ô, viu? Eugênio. Semana passada eu fiquei assim, embasbacado com a participação de Elton Serra. O comentarista que Ó, nunca ó, tô levantando Daqui a mal pra pouco você. estará conosco. Exatamente, tô levantando. Elton Serra e Gustavo Zupac na praia em Verdade. Fortaleza, de óculos escuros Verdade. e tomando água de coco. E aí? E o que você vai Tira aprontar em onda. Montevidéu? Você sentiu Vai aparecer provocado? tomando mate? Ah, me aguarde. É isso aí, garoto. É carboneiro. Assando uma carninha? Hã? Assando uma Não, carne? aguarde. Na confia. entrada ao vivo? Ah, fique É tranquilo. trabalho isso aqui, Eugênio. Trabalho, vamos trabalhar. Informação. Já estamos trabalhando. Trazer informação. Já estamos vamos lá. trabalhando com tudo que é produção Boa, e tal. garoto. É, fica atento aí. Só lembrando, Chegando o dia. Penharol ontem ganhou de 5-0 do Cerro E pelo foi Campeonato pouco. Uruguaio. E foi pouco. Lidera Cerro a falou, tabela o Cerro- anual do Campeonato O Cerro Uruguaio. assinou depois, pouco. Não, peraí, E você... com isso abriu 2 pontos de vantagem sobre o Nacional, que empatou na Mas rodada. no geral tá atrás. Na tabela, Ó, então, na tabela não. Na tabela geral, o Você Penharol quer é o primeiro mudar a sua colocado. porcentagem? Você falou 60% de possibilidade aí É 7 de pro pontos Penharol, de 40% pro Flamengo.
Aí o Flamengo, vocês estão criticando, Não, na criticando sua opinião, não. que o Analisando. Tite não levou os titulares, babá, perdeu do Grêmio, o Peñarol ganhou de 5-0. Peñarol chega mais animado, é isso? Não. Tá parecido. Tem vantagem que é importante. Eu vou dar uma mexida na minha. Por quê? 55 a Por quê? 45. Por quê, professor? Por quê? Deixa eu te falar uma Amarelou. coisa. Deixa eu te falar uma coisa. 55 a Amarelou. 45. Eu vou voltar um pouquinho. Pera. Ah, o Flamengo. Sabe quem tá do outro lado? Se vocês não sabem? Sim. Um clube pentacampeão da América. Sabe esse torneio aí? Que os brasileiros estão dominando? Ele ganhou 5 vezes. 5 vezes. Quando foi a 5. última? Quando foi a última? 5. Mas ninguém mais joga. Mas o futebol não começou hoje. Começou A há muitos última anos. não foi com o gol Então, do assim, ganhou Diego 5 aqui? vezes esse torneio. Quando foi a última? 87. Então segura aí, técnico dá uma jogava- segurada técnico também. fez o gol Tá da muito vitória. animadinho. Ganhou 5 Faz vezes. muito 87 Cinco faz vezes. tempo. Ele, quando tá em crise, é semifinal. Grande coisa. Quartas de final. O Santos Então, ganhou 3 também, tá peraí, na segunda divisão. É, Desde tá. 2011 Mas o quê? não chegava no Então, mata-mata. Não chegava no mata-mata, mas não importa. Então o que acontece é o seguinte. Não importa. Se for passado, então, o Santos Pera um ganhou pouquinho. Do outro lado está um pentacampeão da América. Sabemos disso. Conhece nós esse sabemos. torneio a torto e direito. Flamengo já também esteve conhece. lá embaixo, já esteve lá em cima. Então vamos ter calma um pouquinho, que Jueves, em campeão del siglo, hablamos depois. Ele tá demais hoje, né? Empolgado ele. Empolgou. calma. Não empolga não, Prat. Vai não calma, empolga não. vai com calma. Não empolga vai não. com calma. nós Não vamos tem um time falar só agora- na América, não. Cara, é lamentável o que aconteceu na Arena do Grêmio ontem. Ó, o Flamengo diz que Carlinhos foi alvo de racismo na Arena do Grêmio. O atacante foi expulso aos 12 minutos do segundo tempo. Cara, o Flamengo soltou uma nota aí que o Carlinhos foi vítima, né, de atos racistas, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? É lamentável, cara, é lamentável. Eu acho que tinha que pegar um cidadão desse e prender, ó, enjaular, deixa lá preso por um bom tempo, para aprender a criar modos, né, para aprender a respeitar o ser humano, né? É isso que eu tenho para dizer sobre esse caso. Análises. Fla faz grande etapa inicial, mas erro do goleiro e expulsão matam o time. Se você pegar o Alcaraz, que jogou bem, se você pegar o Matheus Gonçalves e o Lohan, jogaram bem. Eles carregaram o time para frente. Quem que matou o time ontem? Vamos lá, começando pelo goleiro. Matheus Cunha ontem entregou a rapadura, né? Os 2 gols ali ele entregou, né? Foi mal, foi erro dele. Nossa senhora, cara. Aí se você pega o Wesley, jogou bem. Aí se você pega o Davi Luiz, falhou também, o Davi Luiz foi mal. Aí se você pega o Cleiton, mais ou menos, né? Não dá pra pôr na conta do Cleiton. Aí se você pega o Ayrton Lucas, fez um jogo razoável, né? Aí se você pega o Alan, não tem tamanho para vestir a camisa do Flamengo, não é jogador para o Flamengo, foi muito mal. Aí eu já falei aqui da trinca, né? O Alcaraz, Matheus Gonçalves e Lohan foram bem. Aí você pega o Carlinhos, não tem também categoria, não é jogador para vestir a camisa do Flamengo. Ele é um jogador muito abaixo, cara, tecnicamente. Ele destoa do time, né? O Flamengo optou em priorizar a Libertadores e eu acho, vou repetir aqui, tá certo, porque o Campeonato Brasileiro já era. Antes era 8 pontos, já tinha falado, já era, cara, 8 pontos já era, tem que priorizar a Libertadores. Falta ainda um jogo, o Flamengo precisa vencer por 1-0, por uma diferença de 1 gol para ir para os pênaltis. Se vencer por 2, passa direto. E se o Flamengo jogar tudo que pode, o Flamengo consegue, cara, mesmo fora de casa. Ó, tem que estar com o mental bom, tem que estar com a mentalidade boa, forte, né? Não se impressionar com a torcida adversária. Se o Flamengo fizer isso, o Flamengo passa pelo Peñarol. Peñarol que meteu 5-0 ontem no Cerro. Amassou o Cerro, hein? Peñarol tá jogando bem. Mas, vou repetir aqui, o Flamengo tem jogadores para reverter esse placar. Se o Flamengo se classificar, galera, na Libertadores, está tudo certo. Se for eliminado, meu Deus, aí tá tudo errado. Aí estamos fora da Libertadores e também do Brasileiro. Só vai nos restar a Copa do Brasil. Cara, o planejamento, a administração, sabe, é muito mal feita, cara. Muito mal feita. Eu já repeti aqui no meio do vídeo, vou falar de novo. Se tivesse um time, 2 times, um time para a Copa e um time para pontos corridos, seria totalmente diferente. Porque fim de semana joga um time, meio de semana outro, você sempre terá
os jogadores descansados, né? Aqueles jogadores que se lesionaram por jogar muitos jogos, por carga excessiva, não se lesionariam, né? Tem lesões que são acidente, né? Um encontrão, uma pancada forte, isso é um acidente. Agora, lesão de coxa, estiramento, essas coisas é porque estão jogando muito, né? Se o Flamengo tivesse um planejamento desde o começo do ano, mesmo no Campeonato Carioca, meio de semana joga esse time, fim de semana esse time, você rodaria todo o elenco, daria rodagem, minutagem para todo mundo, deixava todo mundo pronto, jogando uma vez por semana, todos os jogadores jogariam a metade dos jogos até o fim do ano. De 80 jogos, por exemplo, né, se for o caso, cairia para 40. Cara, metade. Você daria rodagem para todo mundo ficaria bem, o elenco ficaria animado, todo mundo feliz, né? E o Flamengo, com o elenco que tem, daria para competir melhor, galera, sem tantas lesões. Não é, cara? Eu estou errado, será? Será que isso é ilusão da minha cabeça? Pelo menos seria melhor do que o que está acontecendo agora, né? Flamengo todo quebrado, com um monte de jogador lesionado, jogadores que voltam ano que vem, jogadores importantes como Pedro Cebolinha, Matias Vinha, Luiz Araújo, né? Foi um acidente, foi pancada, né, no joelho, mas poderia evitar, né? É isso, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!